E aí, galera do Albert Einstein, aqui é o professor Rodrigo Emanuel, professor de História, e vim fazer um depoimento aqui a convite das professoras Ivana e da professora Lígia, dentro da disciplina, né, do projeto de vida de vocês, tá bom? Eu quero... A minha visão, né, a minha fala será a partir da minha visão dentro da minha carreira como professor, né? Como é que eu me descobri professor, então minha trajetória desde o ensino médio até virar professor, vou resumir para vocês em poucos minutos aqui, tá bom? E delinear algumas perspectivas de vocês dentro do campo da história. Eu costumo, agora que eu tô com 40 anos, né? Eu costumo dizer para meus alunos, e quando eu penso a minha vida lá atrás, né? Não percam tempo na vida de vocês, não tenham pressa. Vocês são jovens, não tenham pressa, vocês têm todo o futuro pela frente. É uma frase já clichê, mas é verdade, vocês têm tudo pela frente ainda. Mas não percam tempo. Fundamental não perder tempo. Por quê? Porque quando você perde tempo na vida de vocês, você perde oportunidades, perde caminhos. E nesse mundo corrido, a gente está em 2020, nós estamos na segunda década do segundo milênio. As coisas são cada vez mais velozes, mais rápidas, e o que era legal semana passada já não é legal hoje. E é difícil a gente se decidir, né, por profissões, e as profissões estão cada vez mais se evaporando, se diluindo em 1 milhão de coisas, tá bom? Mas eu convoco vocês a estudarem. Para você ser um grande profissional, você vai ter que estudar sempre. Sempre, sempre, sempre. E sempre se atualizando. Foi-se o tempo que uma pessoa dominava uma determinada área de conhecimento. Hoje não é mais assim, você não domina, você tem que estar sempre dialogando, se atualizando, porque as novas coisas vão surgindo, novas metodologias, novas perspectivas, novas análises, tudo se caminha rápido demais, que a gente não consegue nem acompanhar. Eu sou professor de história, eu não consigo acompanhar toda a produção historiográfica, por exemplo. Não tem como. Impossível, né? Por exemplo, só de livros de história da antiguidade, por ano deve ser lançado no mundo todo, né? Mais de 1000 livros, com certeza. Então não tem como a gente dar conta. Eu vou falar da minha profissão. O professor Rodrigo é historiador formado e um professor prático, né? Que atua como profissional da educação. Sou um trabalhador, né? Essa coisa de o sacerdócio, de um professor é quase como um monge, um ritual, uma vocação, eu não gosto muito desse termo. A gente é profissionais, e assim como qualquer outra profissão, tá bom? Só que alguns professores se acham nas suas profissões, né? Como toda profissão você aprende a gostar dela. Nada é romântico que a gente vai, agora decidi, vai ser tudo lindo, maravilhoso, né? Me encontrei como no meu fazer diário de trabalho. Não, nada a ver. Tudo tem suas barreiras, seus obstáculos e a parte chata, né? Tem a parte boa e a parte chata. Eu me decidi ser professor diferente, né, da metodologia de ensino hoje, lá nos anos 90, 80, quando eu estava no ensino médio. A gente não tinha preocupação futura de seguir uma carreira. Embora eu morava numa grande cidade, mas a ideia era trabalhar. Eu sou uma pessoa que vivia na cidade e trabalhava, né, para pagar as contas, né? Então, não tinha essa ideia de vou me transformar vou estudar por uma profissão, qualquer uma, por exemplo, direito, medicina, né? Não, a gente saiu do ensino médio já para trabalhar, e trabalhei 5 anos numa fábrica, como almoxarife. O que é almoxarife? Era o encarregado dos materiais da empresa, né? Uma espécie de depósito, né? De acervo de ferramentas, materiais, maquinário. Eu era o responsável. Mas fazendo 5 anos aquilo, eu não me encontrei mais, não achava mais sentido para aquilo. Eu achava que o meu trabalho era muito alienado, muito rotineiro, não me sentia importante fazendo aquilo. Realizado. Que é importante você se realizar profissionalmente.
né, se sentir útil. Então eu fui fazer faculdade de História, larguei tudo de mão e fui morar longe da minha cidade, sou do Rio Grande do Sul, né, morei uns 300 quilômetros longe da minha cidade, na Universidade Federal de Santa Maria, e lá eu me dediquei à história, estudar história, porque eu queria entender o mundo, entender a falsa pretensão de entender o mundo. A gente nunca vai entender esse mundo, né? A gente acha que entende. E nós, das ciências humanas, achamos que entendemos mais ainda, né? O pessoal aqui das ciências humanas vai concordar comigo, que a gente entende o mundo, né? Não, é brincadeira, né? A gente não entende nada. A gente acha que entende. Então, fazendo isso, estudei 5 anos na Universidade Federal de Santa Maria, e lá na Universidade Federal de Santa Maria, quando você sair aqui do ensino médio, e tomara que todos passem numa universidade grande, se for uma particular, tranquilo, se for uma universidade pequena, tranquilo também, cada um vai seguir sua vida, vocês vão ser grandes profissionais. Mas eu quero dizer que numa universidade pública federal, que é uma grande instituição, mais com 30, 50 mil alunos e profissionais e professores, é uma cidade que tem várias fontes de pesquisa. Então eu fui trabalhar, a primeira vez trabalhei como voluntário na biblioteca da universidade, depois eu fui trabalhar como bolsista de uma disciplina de teoria da história 1 e 2, fui bolsista. Depois eu fui pesquisar com uma professora que dentro do curso de história, né, os professores fazem pesquisa nessas grandes universidades, as grandes universidades públicas federais, tipo Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, a própria USP, né? Elas fazem pesquisa, eles pesquisam e você recebe uma bolsa para fazer essas pesquisas, né? Daí você vai em congresso, você apresenta trabalhos em outras instituições, publica relatórios, publica faz N coisas, tem uma produção científica. E eu estou me enrolando aqui nas palavras, mas eu estou sendo o mais sincero possível aqui para vocês. E só que nós da Humanas, vou dizer a verdade para vocês, a gente é pouco reconhecido, principalmente no Brasil, principalmente o pessoal da história, de sociologia, filosofia. Nós não recebemos verbas, diferente de outras instituições, né, de outros campos do saber, porque a gente vive num mundo onde os resultados têm que ser imediatos, né? E principalmente os resultados financeiros. Então, ciência de ponta, que recebe mais verbas. Nós, das ciências humanas, somos os mais afastados das fontes de recursos. E eu, como historiador, eu fiz bolsista de uma professora que a gente investigava, era processo de dependência da América Latina. Então, eu lia intelectuais que pensaram a América Latina no século XIX, Simão Bolívar, né? E José Martí em Cuba. São intelectuais que pensavam a independência da América Latina. E esse depoimento é muito longo, não tá legal. Depois vocês dizem no comentário o que acharam, mas eu estou fazendo uma conversa aqui com vocês. E eu me formei em História, foi uma experiência fantástica na minha vida, só que a gente não sobrevive, nós historiadores, a gente não sobrevive fazendo pesquisa, essa que é a verdade. Nós da filosofia, da sociologia, e da história, não sei da geografia o Nailton pode dizer melhor, acho que tem mais campos, mas a gente dificilmente, eu vou estar assim, 99,9% dos profissionais que se formaram e que trabalham na área são professores, não vive de pesquisa, mas se vive dando aula. Não que a gente deixa de fazer pesquisa, a gente faz pesquisas também, né, sobre história, sociologia, filosofia, né, a gente vai a vida toda, mas a nossa dedicação é dentro das paredes de uma instituição, de uma universidade ou de uma sala de aula, do ensino médio ou do ensino fundamental. O que mais que eu poderia dizer para vocês?
E para você ter uma estabilidade como professor, né? Quais são os ramos do historiador, né? Eu recomendo se você for fazer o curso de História, já faça o mestrado e a pós-graduação, e da pós-graduação vai para o doutorado, e do doutorado tu vai subindo na sua carreira acadêmica. Porque assim você vai estar mais... teu horizonte se abre um pouquinho mais, as pretensões sobem, né? Mas a gente trabalha com concurso para professor. Eu saí lá do Rio Grande do Sul lá e vim aqui para o Maranhão. Foi através de um concurso que eu vim exercer minha profissão, tão longe. Ah, mas tão longe, professor Rodrigo, como é que você vê? Mas não é normal vocês saírem daqui para ir para o Sul também, então é normal de nós do Sul vir para o Nordeste. Então eu encaro isso como uma experiência normal de trabalho, não tem nada de errado. E quanto a ser professor, né? Eu falei de historiador, mas a minha profissão é ser professor. E é uma profissão muito boa, é um clichê que eu vou dizer, mas a gente forma todas as outras profissões. E dentro da minha prática pedagógica tem uma máxima que eu uso, que é uma frase, né, de Platão citando Aristóteles, né? Só sei que nada sei. Então, se você tem humildade de pensar, vamos ser humildes, vamos fazer algo, vamos construir em critérios de raciocínio, critério de pensamento, você não pode ter soberba. Como diria um grande educador, né? Não há saberes nem maior nem menor. Nem maior nem menor. Há saberes diferentes e a gente tem que construir nessa coletividade, se fazermos gente. Se eu não fosse professor de história, seria biólogo. Eu gosto de natureza. Se eu não fosse biólogo, talvez eu seria advogado. Então, a profissão dá um sentido para a vida. Mas a vida tem vários sentidos. Você pode se realizar profissionalmente e construir outras coisas para você se realizar também, como a música, a literatura, um trabalho voluntário. Né? A gente se realiza nessa vida pessoal, privada. Né? Mas a carreira pública, nossa carreira, né, social, de trabalho, é ela que nos dá remuneração, ela que nos dá condições de viver e viver com dignidade. Historiador, não conheço nenhum historiador rico. Historiador com H maiúsculo, não conheço nenhum historiador rico. Existem alguns historiadores que escrevem livros, mas não são da área de história. São mais que jornalistas que escrevem muitos livros, que se transformam em alguns best-sellers. Né? Mas é muito poucos. Né? Eu acho que vocês conhecem o Eduardo Bueno, que é o cara que mais vendeu livro de história nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, foi o Eduardo Bueno, com certeza. Ele sim ficou rico com a história, né? Nós, historiadores, não, a gente não vai ficar. A gente pode viver com conforto, com dignidade, com honradez, que é importante. Não sei se o que eu falei é a pretensão, né, que vocês... O objetivo aqui foi mais uma conversa, né, ajudando vocês aqui nas profissões, futuras profissões de vocês. Se dedique ao máximo em todas as profissões que vocês... Se dedique mais em tudo que você fizer. Tente fazer bem feito, tá bom? Não seja pouca coisa, seja muita coisa, que você é aquilo que você realiza. Então, procure realizar tudo da melhor maneira possível. Independente da profissão, médico, veterinário, a área da saúde é muito legal também, psicologia, meus amigos, fisioterapeutas, médicos, pessoal do direito também, né, jurídicos. Meu pai é policial, então na área policial também há algo que a gente se descobre, se realiza profissionalmente. E artesanato também, comércio, vendedores. Tem pessoas que são bem-sucedidas nas suas profissões
e seguem carreiras maravilhosas, tá bom? E bem, que vivem bem confortáveis e com dignidade. Quem sabe que no futuro a gente não pega um depoimento dessas pessoas aqui e manda para vocês, né? Que nem em vez de fazer eu falando da minha profissão, trago algum conhecido que faz um pequeno vídeo motivando vocês também. É uma ideia, quem sabe, né? No futuro a gente vai amadurecendo ela. E é isso que eu falei para vocês desde o começo. Não tenham pressa, mas não percam tempo na vida de vocês, tá bom? E façam tudo bem feito da melhor maneira possível. E o segredo para ter uma profissão bem realizada, né, é você estudar ela e ser um exemplo de profissional, né, naquela tua vocação, naquela tua atividade, né? Não ser ruim é fundamental. E às vezes a gente, para construir um nome numa cidade, num estado, né, na tua profissão, leva muito tempo. E para ser desmanchado, basta um errinho só e você perde toda a sua credibilidade. Então tem que ter muito cuidado também. Estudar sempre. E melhorar, buscar melhorar tudo. Fazer o bem. Não ser individualistas, ser coletivos. E sempre aprender com os outros. Aprender com os mais velhos. Né? E não subestimar os mais jovens. Todos nós temos algo a aprender. Tá bom? Fica aqui o meu recado para vocês. Tomara que eu tenha despertado algumas ideias, né, sobre profissões para vocês. Aí. Vamos aí, qualquer coisa, bate um papo. Um abraço, um beijo, coração fraternal.